Afinal de contas, por que estudar o efeito Doppler? Por que você tem que entender a regência do verbo assistir? Para que fórmula de Bhaskara? Sempre me questionei sobre isso. Por que eu tinha que aprender matemática? Qual é a necessidade, qual é a utilidade disso na vida de um ser humano? Então, o assunto do podcast de hoje é por que estudar? Então, assim, prepare-se, já puxa a cadeira, já coloca o capacete. Eu estudei o meu convidado de hoje, coloca o capacete porque lá vem pedrada. E é muito conteúdo, #reflitão. A ideia do podcast de hoje é te fazer refletir, você como estudante, o motivo pelo qual você está aí estudando. E, na verdade, mais profundo que isso, o motivo pelo qual você passa 14 anos na escola, forma no 3º ano, sem saber matemática, sem saber física, sem saber redação, sem saber a regência dos verbos e, na verdade, em que isso te prejudica. Tô aqui com um cara que é físico, matemático, ele domina literatura, adora Manuel de Barros, gosta de um cafezinho, um pão de queijo. Seja muito bem-vinda. É isso. Valeu, gente. Valeu, Bela, por ter me convidado aqui. Obrigado pelo espaço e todo mundo que acompanha ela aí também. Muito obrigado. E acho que vai ser uma ideia boa que a gente vai trocar aqui. Vai ser profunda? Tem que colocar o capacete? É bom. É recomendado. Conteúdo pesado. Essa reflexão, então, do podcast de hoje, ela é sobre a importância do estudo. E eu queria começar falando de um sociólogo. Ele manja muito manjava, ele morreu, coitado. Ele manjava muito. O finado. Da sociologia da educação, Émile Durkheim, né? E é um repertório holístico. Então já anota aí. Émile Durkheim falava que a sociologia da educação ela devia ser de uma maneira holística, ela não podia ser focada em um indivíduo só. Ela tinha que pensar naquele contexto daquele indivíduo para conseguir inserir ele na educação. E para ele a educação, ela ia além, ela ia no sentido amplo da palavra, além da escolarização. E a primeira pergunta que eu queria te soltar é isso, assim, o que você acha disso? Você acha que tem diferença escolarização e educação? Sem dúvida, eu acho que tem um negócio interessante que rola, você falou da parada holística aí, né, que é tipo assim, essa compreensão do todo e tal, da coisa dentro de um contexto amplo, né, e tipo assim, não sei se rolava com você, mas comigo rolava muito na época de escola, em diversas matérias, mas sei lá, matemática rolava bastante, às vezes até física, tipo assim, você acabou de estudar um capítulo de física lá, um módulo lá da escola, sei lá, Leis de Newton. Aí, pá, terminou o capítulo, beleza, você vira a página e tal, entrou numa outra matéria que, a princípio, não tem conexão nenhuma com aquela, como se fosse uma parada totalmente diferente, né, velho? Tipo assim, cara, virou um capítulo, beleza, passou aquilo ali, esquece, vamos pra outra coisa, e você não conseguia enxergar que tava tudo conectado, né, que tinha uma parada conectando daquilo, era como se fossem vários blocos independentes de conhecimento. Isso comigo rolava muito, assim, foi muito doido, eu já tinha me formado no ensino médio, quando eu consegui ter essa visão mais ampla da coisa, essa visão holística, de sacar e falar, não, velho, tudo era uma coisa só. A gente segmenta o conhecimento em algumas caixas, porque facilita a gente estudar, mas existe um risco muito grande que corre, e hoje, enquanto professor, eu vejo que para a maior parte dos alunos isso rola, o mesmo que rolou comigo enquanto estudante. Talvez quem está escutando a gente aqui já passou por isso. Não conseguir conectar os conhecimentos, assim. E parece que é coisa demais que o estudante tem que decorar ou que aprender para fazer um vestibular, porque são, cara, centenas de caixas separadas, né? Você fala, é caixa demais, não tem como. Eu lembro, não sei se alguém passou por isso aqui, quando eu tava no 3º ano do ensino médio, eu falei assim, cara, esse negócio aqui não tem como dar certo. Eu vou ter que decorar a matéria de 3 anos. Eu sei decorar para uma prova aqui que vai rolar numa semana, e eu faço, e na semana que vem eu sei que eu esqueço. Agora, pô, conteúdo de um ano é impossível. Aí eu comecei a me questionar um pouco a diferença entre, tipo assim, você fazer uma prova na escola, da forma como eu sempre tinha feito, e você, de fato, aprender alguma coisa, né? Sacar essas conexões, sacar que as caixas estão isoladas, mas tudo é uma coisa só e tal. Então tem uma diferença muito grande entre a escolarização, você ter algum grau de instrução em algumas coisas, no meu entendimento, e a educação. Que no meu entendimento é você ter conseguido desenvolver uma visão crítica nas coisas, sei lá, uma visão até mais completa, tipo assim, holística do todo, sacar que as coisas se conectam, entender essa conexão, conseguir a partir disso, né, fazer uma leitura crítica da realidade e tal. Parece um negócio bem mais complexo do que só ter um grau de instrução, né, tipo assim, só ter um diploma, um grau de escolarização. Então acho que tem uma diferença bem grande entre essas duas coisas aí. E o Durkheim falava isso, assim, que a nossa escola, né, o estilo de escola, ele era francês, né? Então ele estava comparando ali um estudo de ensino na França. Aí se a gente joga para o Brasil, para nossa realidade, o negócio é até mais complexo e pior.
né? Porque eu acho que o nosso estilo de ensino, ele é mais arcaico, mais precário, mais memorizador, né? Naquele sentido ali. E esse negócio de passar a página e mudar, eu refletia muito sobre isso no meu terceiro ano também, que depois da aula de matemática já vinha ali biologia. Então, 40, 50 minutos fritando matemática, que eu não entendia, não entrava na minha cabeça. Se eu perguntasse, o professor não sabia o motivo de eu não conseguir entender. Ele falava, nossa, mas tá todo mundo entendendo. É uma coisa na biologia que nunca entrava na minha cabeça, que eram aqueles negocinho de azão, azinho, bezão, bezinho. E eu olhava aquilo e falava, que é isso que vocês estão falando? Mas nenhum professor conseguia me explicar aquilo. De repente era português, de repente era história, de repente era química. Então, assim, eu acho que o cortar das matérias também ao longo do dia do estudante é muito ruim. Né? Legal, não tinha pensado sobre isso, não. Mas né, assim... Você acha legal? Não, eu nunca tinha parado pra refletir. Mas tem um negócio que sempre rola, não sei se... Eu lembro muito bem do ensino presencial, não sei como é que era com você. Que era tipo assim, você entra lá, normalmente tem 50 minutos de aula. No meu caso, por exemplo, dava aula de física, o aluno às vezes tinha que entrar num modo de pensamento, de raciocínio, muito diferente do modo de que ele tá lá estudando, sei lá, redação. Um modo muito mais analítico e tal, é bem diferente. Gastava-se ali, cara, uns 10, 15 minutos só pro cara meio que engrenar, né? Tipo assim, cara, pô, engrenei, entrei no modo física, sei lá. Então, assim, talvez se você tivesse um tempo a mais ali, quem sabe poderia render mais, né? Porque você gasta um tempo pra entrar naquele modo de raciocínio. E cada matéria, algumas parecem mais do que outras, né? Mas, de modo geral, cada disciplina tem a sua forma diferente de se portar diante do estudo, né, e tal. E se a gente for pensar no ensino arcaico que a gente tem mesmo, de 50 minutos que você tem ali na escola, você gasta ali 10 minutos fazendo a chamada, mais 10 minutos fazendo ali a conferência dos exercícios do para casa, aí você só tem 30 minutos de aula mesmo. Então, um outro cara, né, que falava, esse eu falei no verbo certo, né, falava, que também já morreu, que era o Paulo Freire, ele falava sobre a educação bancária, né, o que é repertório holístico, hein? O que é a educação bancária em detrimento da educação libertadora? A bancária é quando o professor ele tá ali narrando aquele conteúdo, eu não sei se você já passou por isso, eu já passei, e por coincidência a gente estudou na mesma escola, você sabe disso? E aí o professor ele fica ali só narrando o conteúdo, ele narra aquele conteúdo e o aluno, de uma maneira muito passiva, ele começa a receber aquele conteúdo, ele vai recebendo, ele vai sendo preenchido, como se fosse um banco mesmo. Ele vai sendo preenchido, depois ele deposita aquele conteúdo ali na prova e geralmente ele esquece aquele conteúdo ali. E o Durkheim falava que o interessante seria se as matérias elas tivessem um link. Então isso demandaria dos professores uma reunião de conselho ali para a gente pensar o que vocês vão ensinar esse semestre. Então deixa eu pegar as matérias que vão se relacionar entre si. Então português vai estar no mesmo dia de filosofia, sociologia e, sei lá, física. Porque talvez eu possa usar leis de Newton na redação como um repertório. Entendeu? Então, as coisas elas vão se concatenar ali no dia de estudo do menino para que ele não quebre a linha de raciocínio dele. Então, ele vai vendo motivos pelos quais ele está estudando aquele negócio. E é muito louco você pensar isso, que não é assim que acontece aqui. Você pica o raciocínio do menino e depois ele tem que despejar aquele conteúdo na prova, né? Cara, isso é bem louco, porque... Eu acho que o Galileu fala um negócio que eu acho muito bonito. Ele fala assim, cara, é impossível ensinar qualquer coisa a um homem, só é possível ajudá-lo a descobrir uma coisa dentro de si. Outro dia me perguntaram lá no Instagram até, o que eu achava, tipo assim, como que alguém tem que, o que alguém tem que fazer para ser autodidata, um negócio assim. Eu falei assim, cara, eu acho que todo conhecimento ele é autodidata, no sentido de que você tem que escolher querer aprender aquilo e buscar aprender aquilo. Por mais que você use um professor, um livro, ser autodidata não é descobrir a coisa do Zé, tipo o Newton, cara, eu inventei a gravitação. Não, isso não é ser autodidata, isso é ser um gênio, um cientista e tal, outra coisa. Eu acho que, por exemplo, você estava comentando aí sobre o aluno decorar um tanto de informação. Como que eu acho que se dá o processo de conhecimento de fato? Eu acredito que todo conhecimento ele tem que ser uma descoberta. Tipo assim, do mesmo jeito que o Newton descobriu um dia a gravitação, falou, cacete, a maçã cai por conta disso, disso e disso. É claro que o cara era gênio e descobriu isso sozinho. Mas qual que é o erro? O erro é eu chegar pro aluno e só vomitar a ideia na cabeça dele. Então, a informação é essa e essa. Não, cara, um cara descobriu. Ele conectou todas as coisas, fez sentido na cabeça dele. Então, a gente tem que trilhar esse caminho por si só, da descoberta. É lógico que não vai ser tão penoso quanto o cara, velho, descobre do zero aí. Tipo assim, não, cara, você não vai fazer isso, mas assim, você dá os elementos. Então, ó, tinha isso, aí depois teve isso,
Aí aqui, aí você tá vendo que existe uma conexão. Aí nessa conexão aqui, eu acho que esse é o papel do professor, conduzir o cara por esse caminho, o cara, pô, era isso. Aí ele descobriu Tipo, uma o epifania. clique. Isso. Aí o aluno, ele descobriu por si só. Você guiou ele no raciocínio. Ele não inventou uma coisa do zero, mas ele teve o processo dele descobrir. Sim. Aí quando ele descobre, aí eu acho que ele aprendeu. Sim. Então nesse sentido ele é autodidata, no sentido de que ele tem que trilhar esse caminho, ninguém trilha por ele. O professor pode, no máximo, conduzi-lo. E se ele entregar demais também, ele estraga o caminho. O que é eu entregar demais? Então o resultado é esse. Que é isso? Mas deu resultado, o cara ficou 3 anos trilhando e costurando tudo, velho. Você só deu a resposta. É, porque na prova vai cair assim, né? Então a resposta cai e você regaçou o processo. Então o papel do professor pra mim é guiar o aluno nesse conhecimento de descoberta. O professor é o cara que estudou muito mais do que um aluno, leu tudo e fala, velho, eu sei o caminho que o cara fez. Eu sou pra descobrir. facilitador. E agora eu vou te conduzir nele. E aí, um cara pega e descobre. Então é uma parada que não rola muito na escola. Eu lembro que eu era muito frustrado com isso, porque eu lembro que eu tava no 3º ano lá, cara, eu ia fazer vestibular, queria fazer engenharia, e eu percebi que eu era um completo idiota, velho, em matemática, por exemplo. Eu era muito ruim, assim, falei, cara, eu sou burro, velho. Eu não sei muita coisa básica, assim, eu percebi que eu não sei muita coisa básica. Porque eu tinha decorado um tanto de coisa, fazia umas provas, passava e tal, mas eu falei, cara, não sei nada, não, eu sou burro. Eu não tinha descoberto nada, aprendido nada. Eu tinha memorizado umas coisas, colocado na prova e tal, e meio que eu não tinha percebido que ao longo da minha vida escolar inteira, aquilo era meio que só um teatro, né? Tipo assim, pô, fiz uma prova, tirei uma nota boa e parece que você aprendeu e tal, mas nunca houve processo de descoberta. E esse processo de descoberta, eu acho que ele envolve também sacar que tá tudo conectado, cara. Tipo assim, você vê lá, cara, pô, a física do século XVII, que o Newton fez lá, pô, o cara criou o cálculo, pôs as leis de Newton, as bases de toda a física clássica, tipo, toda a física do século XVII até o início do século XX, cara, foi o Newton, estava baseado no que o Newton fez. Aí, revolução científica. O que foi a revolução científica que você estuda na história? Foi o Newton, cara. Ele fez a revolução. Ele chegou e mudou a forma de fazer ciência. Inclusive, você falou de sociologia aí. O Comte, que foi um dos caras que foi o pai da sociologia, inicialmente chamava de física social a sociologia. O que era a física social? Cara, a gente quer fazer o que o Newton fez, velho. O cara descobriu as leis matemáticas que governam o universo e a gente quer descobrir essas leis só que para a sociedade. Então, assim, os caras queriam fazer o que o Newton fez para as ciências naturais, nas ciências humanas. Porque o cara fez uma revolução. Ele falou, meu irmão, eu achei aqui 3 equações matemáticas que descrevem o cosmos. E aí isso impactou fortemente a sociedade, a forma de se estudar as ciências humanas. O cara fala, meu irmão, a gente quer fazer isso também. Quais são as variáveis? E aí você enxerga que tinha um tanto de coisa conectada. O contexto histórico, o contexto político, por exemplo. Na época lá do século XVII, 1600 e, sei lá, 60, alguma coisa assim, acho que foi entre 65 e 66, teve a grande praga de Londres, que fez todo mundo, a pandemia lá na época, né? Fez todo mundo ficar em casa 2 anos, estava morrendo geral. Nesses 2 anos, por exemplo, foi quando o Newton fez a parada inteira. Quando ele estava afastado da universidade. Quando ele teve tempo para estudar. Quando ele teve tempo para estudar. Eu falo isso, falo, cara, talvez se ele estivesse lá, na escola, na faculdade, igual todo mundo, ele ia estar lá, sendo atropelado por aquele tanto de informação. Ali não, ali naqueles 2 anos lá, na casa de campo lá da família dele, o cara estava estudando, ele estava realmente pensando, descobrindo as coisas. Tudo bem que o cara era gênio e tal, o cara, pô, que ele descobriu coisas altamente complexas e que quase ninguém teria capacidade de descobrir, que a gente até hoje tem dificuldade de entender, mas enfim, eu acho que se aplica de modo geral a gente, cara, você ter o tempo de estudar, que é o que o cara fez, é totalmente diferente de você ir pra escola, por exemplo. Aí entra muito bem, de forma nítida, essa diferença entre a escolarização e a educação, né? Sim. Tipo assim, escolarização ele estava fazendo, ele estava na universidade, ele ia se formar, ter o diploma, etc. Mas ele fez a parada mesmo, foi fora, né? Foi naqueles 2 anos. Que é aquele momento ali que a gente precisa refletir sobre o aprendizado, né? O aluno, que eu vejo, tá, gente? E aí, reflete aí sobre a sua vida. A gente passa 14 anos da nossa vida na escola só recebendo aquele conteúdo, você chega lá no cursinho, no Enem primeiro, você deposita aquilo dali na prova, toma pau, não passa. Porque você não aprendeu de verdade. E aí, inclusive nos stories, eu até levantei uma questão sobre isso uns dias atrás aí, sobre a sucateação aí de um sistema tradicional. Assim, você tem um sistema tradicional que é ruim, só que você tem um que é pior ainda, que não te ensina nem o básico, nem deposita o básico do menino. Então, assim, os meninos falam, nossa, eu passei meu ensino médio inteiro sem ter uma aula de redação. Sendo que eu ia fazer Enem no 3º ano. Então eu não vi redação no meu primeiro, segundo, 3º ano, nada. Beleza. Aí a gente tem um outro problema, né? E aí o menino faz Enem, não passa. No outro ano ele vai pro cursinho. Você já deu aula em sala de aula presencial também. E você sabe como é que é o estilo de aula do cursinho.
que é mais massacrante ainda, porque é muito conteúdo. Você vai depositando muito conteúdo, você vai depositando muito conteúdo, muito conteúdo. O menino também não aprende. Então, o que eu vejo? Às vezes, os meninos tentando Enem 2, 3, 4, 5 anos, porque eles não estão parando para fazer o estudo ativo, que é aquele estudo de sentar, entender aquela questão, pensar sobre aquilo, refletir sobre aquilo, aprender veementemente, né? Assim, você vai só reproduzindo o conteúdo. Toma pau, no outro ano você não sabe nem o que você errou. Você não sabe nem o motivo pelo qual você errou aquilo. Eu acho que o que rola no cursinho, assim, é tipo, o cara vai estudar 3 anos de conteúdo em um. E eu acho que o cara que realmente não tem uma base e tal, ele meio que demora mais tempo, porque é como se ele tivesse, de algum jeito, meio que refazendo o ensino médio, né? Então, às vezes, em um ano, ele conseguiu processar 1/3 da matéria. Se ele tiver uma maturidade de sacar, assim, né? Porque senão, talvez ele tenha... Porque, tipo assim, se você aprendeu 1/3 da matéria, mas aprendeu bem, já é bom. Porque aí no outro ano falta só mais 2/3. Porque você... Não, eu entendi isso aqui bem, agora eu posso ir pro próximo. Você não precisa começar do zero. É diferente, por exemplo... É como se ele fizesse o ensino médio de novo, né? Isso, mas aí talvez fazendo direito, assim. Agora, eu vejo isso muito, assim, eu dei um cursinho muitos anos. Tinha aluno que depois de um ano de cursinho, ele tinha processado, tipo, 1/3 do conteúdo. Mas beleza, o que já é bom, velho, porque se você processou bem, no próximo ano você continua a construção. Diferente, por exemplo, quando ele cai lá é como se estivesse começando quase que do zero. Tipo assim, foi o meu caso em alguma medida quando eu estava no terceiro ano. Cara, eu não sabia coisas muito básicas de matemática. Eu tive que começar assim, de coisas bem básicas mesmo. Mas aí quando você vai aprendendo, não, agora eu aprendi. Então agora você vai só construindo a coisa em cima, você nunca volta lá atrás. Mas isso você aprendeu, né? Isso você aprendeu. Aí aqui tá o X da questão. Não, essa aqui é a treta. Se você só memorizou um tanto de coisa, chega uma hora que você precisa de ter muita massa crítica. Vou fazer um vestibular, cara, é muito conteúdo, é muita coisa. Você não vai na base da memória. Você tem que saber, você tem que dominar, você tem que ter um conhecimento, você tem que saber articular ideias, pensar, raciocinar. Na decoreba não vai, saca? Tipo assim... Muda ali uma interpretação, você não consegue entender. Você não avança, você tá muito limitado, engessado. Então, tipo assim, você precisa de ter uma massa cinzenta boa ali pra fazer o negócio. E aí você vai encontrar esse tipo de barreira. Aí, tipo assim, por exemplo, outro dia mesmo, eu tava no Instagram, um cara perguntou lá, cara, como é que eu faço? Me dá uma dica pra eu ir bem na prova de matemática do Enem. Eu falei, cara, é só você saber matemática, velho. Só que é simples, né? Qualquer dia na dica é sabe matemática. Se você souber mesmo, se tiver a manha, você vai arregaçar. Foi coisa, velho. Quando eu fiz Enem, eu acertei 44, 45. Sabe o que eu fiz, velho? Eu sabia matemática. Mas eu sabia mesmo, assim. Não era tipo assim, eu fiz a escola, você fez o melhor curso. Não, eu sabia, velho. Eu aprendi a parada. Se você souber, aí, mas aí é porque falar isso aqui, não sei como que soa pra quem tá escutando, mas, cara, saber, nossa, existe um passo, velho, muito largo entre, tipo assim, porra, fiz 3 anos de cursinho, fiz uma escola, fiz não sei o quê, tirei uma boa em matemática, pra você saber matemática, nossa, cara, tem um buraco, assim, enorme entre uma coisa e outra. Então, assim, você aprendeu a parada mesmo, velho, não, eu sei, eu tenho a mãe. Você vai arregaçar na prova, não tem como, a dica principal é essa. Aí a gente pode ter estratégia, cara, mas o mais importante é que você sabe. A maioria das pessoas não sabe, cara. Tipo assim, a maior parte das pessoas, você sempre pega as estatísticas, você lê todo ano, 70, 80, 90% da galera se forma no Brasil no ensino médio sem saber nem o básico de matemática. Tipo assim, qual que é a lacuna aqui, velho? Falta uma estratégia mística. Não, cara, você não sabe, ninguém aprende a parada. E você acha que falta muita interpretação de texto também? Você acha que o saber português ajuda a saber matemática? Eu acho que ajuda, porque querendo ou não, a parada tá escrita em língua portuguesa, né? Então tem aluno que chega e fala, pô, li ali, mas não consegui entender. Acho que tem duas coisas ali. Tanto a falha na matemática, às vezes, ele não consegue sacar a matemática por trás daquilo, quanto às vezes, quando o aluno saca, é não sacar o português. Tipo assim, como é que eu traduzo isso aqui para linguagem de matemática, né? Tipo assim, ele tem que entender o que tá ali. Então, eu acho que rola, invariavelmente, tipo assim, é uma habilidade que ele tem que ter, né? A prova inteira tá escrita em português, a prova do Enem mesmo tem muita interpretação, e se o cara não tem um senso crítico de leitura, ele vai agarrar com certeza. Até mesmo se ele souber bem matemática. Acho que se ele souber muito bem matemática, já é meio caminho, acho que a parte mais difícil talvez ele já caminhou. As contas ali ele consegue se virar. Ele já vai ter feito, eu acho que o mais difícil para a prova de matemática. É lógico que ter um bom português ali vai ajudar ele mais numa interpretação, alguma coisa que poderia dar uma dúvida e tal, sem dúvida. Mas eu acho que a lacuna maior acho que é a matemática mesmo. Pra galera eu acho que é a matemática. Vamos supor que eu queira aprender matemática hoje. Quais seriam os passos? O que eu faço? Boa. Cara, eu acho que assim, ó, o que eu sempre recomendo pro pessoal? Porque, tipo assim, quando a galera fala assim, por exemplo, eu mesmo, quando eu tava no terceiro ano, eu falei, cara, ferrou. Eu não sei um tanto de coisa muito básica,
que eu faço? Eu converso. Aí você começa a entrar em desespero. Ou você fala, velho, eu vou ter que refazer o ensino médio inteiro, vou ter que refazer 3 anos. Cara, eu não acho que é bem por aí. Eu acho que se você tirar uns 3 meses... É porque o que rola na matemática, eu não sei se no português é assim, eu sei que tem muitas matérias que não são assim. Mas a matemática, o conhecimento ele é extremamente acumulativo. Então, tipo assim, sei lá, a matemática da 6ª série, do ensino fundamental, do 6º ano, né? Eu não acho que ela é mais difícil do que o português, qualquer outra coisa. Do 7º ano também não, do 8º, do 1º ano do ensino médio, não é. Mas por que chega uma hora que matemática é meio que a matéria mais difícil da escola, quase que pra todo mundo? Pô, matemática, não sei o quê. Porque pra você mandar bem na matemática do 1º ano do ensino médio, você precisa saber muito bem a do 9º, do 8º, do 7º, e por aí vai, saca? Então chega uma hora que a galera simplesmente não sabe, porque tem diversas lacunas que a pessoa... Para pensar, para você passar de ano, você precisa de saber 60% do conteúdo. Eu sempre gosto de fazer uma analogia com a galera, que é um prédio. Cara, imagina que você construiu o alicerce do prédio, mas só 60% da estrutura tá bom. Falando, vai, dá pra jogar um segundo andar aí em cima. Beleza, você joga um segundo andar. 70% lá da estrutura tá boa. Ou 70% já tá bom. Já. Aí joga mais um em cima. 80% da estrutura tá boa. Cara, foi 40% lá embaixo, 30% aqui, 60%. Meu irmão, quando você botar o quarto, o quinto, em algum momento você vai botar alguma coisa ali que vai derrubar o prédio inteiro. No meu caso, esse desabamento do edifício me deu quando eu tava formando ensino médio. Eu conheço alunos que sacam isso antes. Tem gente que saca isso quando é na faculdade, velho. O cara entrou na faculdade, passou na prova, passou no Enem, ele entrou numa faculdade que às vezes envolve cálculo, seja uma engenharia, alguma coisa que envolve exatas, e o cara percebe, o cara começa a apanhar muito no cálculo, porque tem essas lacunas lá atrás. Mas ainda mais tarde, cara, quando você vai botando concreto em cima de uma base fraca, a coisa vai cair. Então eu sempre falo com o pessoal que, cara, essa base aqui, você construir um alicerce bom, é o que você tem que fazer. Porque se o alicerce tá bom, cara, taca quantos andares que você quiser que a coisa segura. Então eu falo com o pessoal, cara, tira uns 3 meses pra você cuidar desse alicerce. Ah, tá, mas beleza, o que seria esse alicerce? 3 coisas importantes. Vou anotar, se você também tá querendo aprender matemática, anota isso aí. Primeira coisa, aritmética. Aritmética é basicamente saber mexer com números. Tá, o que você tá falando então? Saber mexer com números. Cara, saber, primeiro as 4 operações básicas, né? Somar, multiplicar, dividir e tal. Mas, principalmente, cara, saber manipular os números. Tem um negócio que a gente gosta de chamar lá no Universo Narrado de fluência com os números. Senhora Narrado que me mandou essa daí. É tipo assim, influência com os números é tipo assim, cara, você suponha que você, sei lá, você não decorou a tabuada. Você não sabe quanto que é 63 vezes 9. Aliás, desculpa, 63 vezes 9 já é uma conta mais complicada. Vamos pegar uma base aqui, sei lá, 7 vezes 9. Ao mínimo precisa saber quando é 7 vezes 9. Você fala, cara, é um negócio muito básico. Mas é um negócio muito de decorar, é memorizar a tabuada. O cara não memorizou, mas ele fala, pô, 7 vezes 10 eu sei fazer. 7 vezes 10 é 70. Pô, mas eu queria fazer 7 vezes 9, né? É uma coisa a menos. Então de 70 é só eu tirar uma unidade, um 7 ali, né? Então, beleza, ele chega na resposta, 63. Então, tipo assim, é um cara que sabe meio que mexer com os números, sabe? Tipo assim, não é um cara que decorou um tanto de coisa. Ele consegue pensar, articular, mexer com os números. Ele tem criticidade ali pra brincar com aquelas coisas. Exatamente. Ele pode não saber muita coisa de cor, mas ele domina algumas coisas bem o suficiente para conseguir chegar nos resultados que ele quer, às vezes com o pouco que ele tem. Então ele saber manipular expressões, tipo assim, mexer com frações, não o MMC, o MDC que decorou, mas saber mexer com elas mesmo, saber, cara, eu tenho umas poucas ferramentas e com essas ferramentas eu consigo fazer coisa pra caramba. Porque a matemática ela é tipo um jogo, cara, um jogo tipo de xadrez. O que você precisa saber pra você ser o bicho no xadrez? Não sei porque eu não sou. Mas a primeira coisa é as regras, cara. Ou qualquer jogada cabeluda que você quiser fazer, velho, o cavalo sempre tem que se mover em L. Essa é a regra fundamental. Qualquer jogada vai respeitar aquelas regrinhas básicas ali. Então, tipo assim, cara, é entender essas regras básicas dos números, da aritmética, saber como é que você pode manipular as coisas e tal. Então essa é a primeira coisa. Depois é álgebra, que é quando você começa a mexer com letra. Manipular as letras também e tal, entender como é que funciona as regras básicas da álgebra. Não decorar tudo, mas em que a coisa se fundamenta, as regras desse jogo. E depois um pouco de geometria, um básico de geometria. Pela nossa experiência, com uns 3 meses, se o cara estudar bem estudado, ele consegue fundamentar essa base para ele conseguir meio que ter uma fluência no resto dos estudos de forma meio autônoma, sabe? Sem ficar travando o tempo inteiro. Porque tem gente que tá escutando a gente que provavelmente passou por isso. Tipo assim, de cara, tô estudando e tô gastando um tempão aqui na matemática e eu não tô avançando e não sei nem porquê, velho. Ele não sabe nem dizer o que tá rolando, que eu não saio do lugar. Às vezes é isso, cara. É uma base fraca lá, são lacunas que existem que você às vezes não consegue identificar. Você tá no 4º andar, mas tem um problemão lá no primeiro e você não tá sacando. E é ele que tá te impedindo de avançar porque a matemática tem esse caráter acumulativo aí. Português também tem. Inclusive é por isso que as 2 matérias são consideradas as mais difíceis, né? Eu acho uma ironia, eu entendo o nível de educação que a gente tem no Brasil.
horrível, mas eu acho uma ironia a nossa língua mãe ser considerada uma coisa terrível. Nossa, eu odeio português, eu odeio gramática, mas a gente tá aqui se comunicando em português. Tipo assim, a nossa língua, né? Como que você odeia a sua língua se você tá falando nela? E é por causa das lacunas. Eu sempre falo isso, não é irônico? Eu sempre falo isso com os meninos, sabe? Assim, gente, por que vocês não sabem? Não sabem, tá todo mundo conversando aqui em português. Por que vocês não dominam a gramática? Porque nós tivemos lacunas educacionais lá atrás. Então, por exemplo, por que você não sabe crase? Crase é um terrível, né? Um conteúdo terrível para um tanto de gente. Mas por que não sabe crase? Porque lá atrás não entendeu a matéria sobre classe de palavras. Então, assim, eu vejo muito link no português e na matemática nesse sentido. Se você não sabe o que é uma preposição e o que é um artigo, que você viu isso lá atrás, você não vai entender a crase. Não tem jeito. Que é tipo você juntar as duas coisas, né? Só vai dar certo se você entender o que você está juntando. É como se fosse você pegar um Azinho, um Bzinho na álgebra e você formar uma equação, vou falar besteira aqui, mas formar uma equação de segundo grau. Um A com B, não sei o que, as coisas lá, por que o A e o B se juntam, né, na álgebra? Tem um motivo. A crase é a mesma coisa, a preposição e o artigo lá atrás se juntaram, se fundiram ali, e aquele risquinho ali, ele representa essa junção dos dois. Então eu falo com os meninos que existem 3 conceitos que mudaram a minha vida, né? Quando eu entendi esses conceitos, foi um boom. Eu não sei se você já viu sobre eles, mas é a incompetência inconsciente, a incompetência consciente e a competência consciente. Primeiro, eu me coloco aqui num estado de incompetente, inconsciente sobre matemática, por exemplo, do que você falou de... Qual que foi o terceiro conteúdo? Geometria. Geometria. Incompetência inconsciente. Se você começar a falar as coisas aí, eu não sei nem que eu não sei. Entendi. Quando você não sabe que você não sabe. Você não tem nem... Você não tem conhecimento que você não sabe aquilo. Você não tem consciência da sua ignorância. Você é um incompetente inconsciente. A ignorância ali tá ótima pra você, porque você nem conhece aquilo, você não sabe que você não sabe. Aí, você passa por um segundo estágio. Você não entraria, então, na Academia de Platão. Já viu essa? Na Academia de Platão tinha um escrito em cima, né, e tal, uma fachada na entrada, escrita, não são admitidos os ignorantes em geometria. Não entraria. Eu não entraria lá. Já ouviu essa? Sabia dessa? E talvez eu não saberia nem que existia. E eu tava plena. Geometria, o que é isso? Oi. Vou entrar mesmo, não, isso não é pra mim, não, né? Coisa esquisita, credo. Mas eu não sabia nem que aquilo existia. Então eu tô na incompetência inconsciente. Sempre falo isso com os meninos. Segundo ponto, aí eu passo para um nível que eu acho melhor, mas que ele te causa um desconforto muito grande, que é a incompetência consciente. Você reconhece sua ignorância. Você sabe, cara, eu não sei nada daquilo. E eu tô nessa fase com a matemática, porque eu sigo ele. E eu tô com ranço de não saber matemática. Eu falei com o Túlio já, eu falei assim, eu queria aprender matemática de birra. De raiva, né? De raiva, porque não é possível que eu não sei matemática. Porque ele fica falando isso, me incomoda. Eu falei, cara, por que eu não sei isso? E aí eu comecei a refletir sobre esses conteúdos na minha própria vida, entendeu? Aí você passa para esse segundo. Não, mas só te interromper aqui, porque esse segundo ponto, cara... É bom? Ele é, assim, foi um marco na minha vida. Porque quando eu tava no meu 3º ano, eu reconheci, eu saquei, assim, eu falei, caramba, eu sou burro, eu sou ignorante nisso aqui, eu não sei. E aí eu resolvi aprender matemática de algum jeito, foi meio que de raiva, ou de um jeito de desafiar mesmo. Tipo assim, que eu falei assim, cara, vamos lá, eu estudei a minha vida inteira. Eu não precisei trabalhar, pô, tive privilégio de não precisar trabalhar aqui na minha adolescência, também. Pô, fiquei por conta de estudar. É a única coisa que eu faço. E eu tô me formando aqui, vou fazer 18 anos, e eu não sei o base de matemática, velho. Eu sirvo pra quê? Na época, eu lembro que eu fiquei frustradaço quando eu entrei nesse estágio de incompetência consciente. Porque quando você reconhece que você é um idiota, e no meu caso eu pensei, cara, a única coisa que eu faço da minha vida é vir pra escola, e nem pra isso eu presto, eu não presto pra nada, velho. E assim, o que eu vou fazer, aí no meu caso eu queria fazer uma faculdade de engenharia, pô, o que eu vou fazer envolve matemática. A minha vida inteira eu fiz isso aqui, vim aqui pra escola, e eu não presto nem pra isso, velho. Eu presto pra quê, velho? Eu sou um inútil. E eu fiquei assim, aí eu entrei nessa época, eu entrei meio que numa crise meio que existencial. Eu falei, velho, eu não presto pra nada, cara. Eu jogava bola bem, mas eu já tinha passado a minha fase de virar jogador de futebol, queria virar jogador de futebol. Falei, cara, eu já era, dei errado, devia ter investido no futebol. Mas tá vendo? Eu não sei se você já viu. Não, foi triste, na época foi muito triste. E não é bom? Não, é ruim, na hora é ruim. Sim. Você fica assim, você fica mal, você fala, não, cara, desconfortável. E aí você tem 2 caminhos. Quando você se depara com a incompetência
consciente, agora você sabe que você não sabe. Você sabe que você é burro. Você pode escolher 2 caminhos. Você pode permanecer na burrice. Se recolher na sua ignorância. E o estudante brasileiro faz meme. Eu sou uma anta, eu sou burro, eu não sei, hahaha, olha. Mas aí sabe o que eu acho? Eu diria que o cara do meme, ele é um incompetente inconsciente. Você acha? Ele vai pela zoeira, ele não tem consciência. Porque se você tem consciência, aquilo te ofende. Eu levei isso, aquilo dali me ofendeu. Pra mim, eu falei assim, se um cara chegasse assim e falasse, cara, meu irmão, você vai aqui, a única coisa que você faz é ir na escola. Você não sabe isso aqui, velho? Que um aluno do ensino fundamental deveria saber? Cara, o cara te ofende, você fala, isso aí não aquilo mexe com o seu cara. orgulho, aquilo mexe. Aí, você começa a correr atrás. Então, por exemplo, eu já cansei de dar aula, live pros meninos, e eu falei assim, gente, prepara, que eu vou disparar conteúdo. Ah, mas eu não sei, anota. Anota depois, você, no curso, ou você me pergunta, ou você corre atrás, para você conseguir estudar aquilo dali que você não sabe. Então, por exemplo, eu viro e falo assim, você tem a macro e a microestrutura da redação. E a microestrutura, ela também é dividida em trechos ali. E aí eu consegui criar a microestrutura holística, mas o menino não sabe nada, ele não sabia nem que existia um parágrafo. Só que se esse menino leva esse desaforo a sério, de você ser um incompetente, e você não sabe aquele negócio, você para pra pensar, você fala assim, cara, eu sempre dou o exemplo do Joãozinho. Cara, eu passei 14 anos da minha vida preso nessa escola. Preso, você perdeu 14 anos da sua vida, você rasgou assim, ó. E você não sabe fazer um texto. Um texto. 30 linhas. Se você para pensar, não é difícil não. 30 linhas. E essas 30 linhas, esse um texto é uma folha assim, ó. Te põe dentro da faculdade. Você tá livre para você ir para a faculdade, para o seu curso que você queria, tira um 980, um 1000. Se você passou 14 anos da sua vida estudando português, que é a sua língua mãe, você tá falando nela, você devia saber. Mas por que você não sabe? Cara, eu vou levar esse desaforo a fundo. Eu vou saber. Eu vou esfregar na cara da Isabela um 1000. Eu já falei isso pros meninos, me usa como exemplo. Eu vou te esfregar na cara um 960, um 1000, e ano que vem eu vou estar ali no podcast com ela pra eu falar assim, toma, eu não sabia nada. E eu acho que, assim, os meninos, eles muitas vezes saem ali daquele terceiro ano sem nem saber que eles não sabem. Né? E no meu terceiro ano, aquilo me incomodou muito. Porque eu comecei a tirar notas boas na escola que eu estudava, eu tirava só notão na redação, eu cheguei no Enem e eu tomei, porque eu não sabia fazer redação do Enem, eu sabia fazer aquela redação que você fez nas suas férias. E aí eu fui pro cursinho. Quando eu cheguei no cursinho, eu vi que eu era uma incompetente, inconsciente. Eu falei, caraca, as primeiras semanas de cursinho pra mim foi apavoradora. Eu falei, meu Deus, é muito trem que eu tenho que estudar. Eu não vou passar, o que eu vou fazer? E aí eu comecei a correr atrás e no cursinho também não me ensinavam a redação do Enem. Mesmo. Tipo assim, fala, esse aqui é um tema. Escreve sobre esse tema e eu não sei se você passou por isso na sua época, né? Mas escreve sobre esse tema, faz essa redação aqui na introdução. Muito engraçado isso. Na introdução você introduz, nos desenvolvimentos você desenvolve a ideia. Na conclusão você conclui. Isso! E você vai tirar uma nota boa. Pronto. E na prática? Não é? Aí você chega lá, você tira 600, você tira 300. Normalmente o menino começa a ficar apavorado. Porque ele vê que ele não tá sabendo aquilo. Né? E aí, assim, pensando de novo no Paulo Freire. Mas agora, rapidão. Pode falar. Que eu vi que você tava tendo um insight aí que eu vi. Você falou um negócio que eu achei interessante. Tipo assim, hoje em dia eu acho que o primeiro passo... Lembra daquele negócio do Galileu lá, né? Não tem como você ensinar nada pra ninguém, só ajudar o cara a descobrir a coisa dentro de si. Ajudar a descobrir a coisa dentro de si, eu acho que um dos primeiros passos é o professor te ajudar que você reconheça a sua própria ignorância naquilo. Porque se você não reconhece que você não sabe, você não aprende. Eu acho que essa é uma grande dificuldade, principalmente quando você pega um público, talvez seja quem está escutando a gente, que ou está se formando em ensino médio, ou já se formou, ou seja, é um cara que, teoricamente, ele acha que ele sabe. Porque ele passou pela educação formal, ele tem um grau de escolarização. Cara, tem ensino médio completo. Então, você reconhecer, muitas vezes, que você não sabe, é um passo largo que poucas pessoas dão. Tipo assim, falar, bicho, realmente, eu fiquei ali tal na escola e tal, nunca peguei recuperação nessa matéria, mas eu não sei a parada. Então, hoje eu vejo que reconhecer que você não sabe é um dos passos mais importantes de você aprender. Pra mim, foi fundamental. Você fala, bicho, eu realmente não sei. Aí você fica triste no primeiro momento, você fala, que bosta, não sei mesmo e tal. Só que aí você fala, tá, então é o que você falou, ou assume minha ignorância e fico nela, ou fala, não, bicho, vou evoluir e tal. Aí você começa a aprender. E aí você passa a ter agora até uma visão mais crítica em cima do conhecimento,
Porque você sabe o que é assistir uma aula, fingir que aprendeu e não aprender. E aí agora você tá mais calejado, você fala, meu irmão, não vou mais cair nessa aí tão facilmente, velho. Eu sei o que é esse negócio, então você fica mais crítico no processo. E aí você vai para esse terceiro nível, que é o competência consciente. Você tá sabendo que você tá sabendo aquele negócio, você começa a entender. Você tira uma nota boa, você entende que não foi assim, cara, não é porque eu decorei, não é porque eu dei uma sorte, não é porque... Tipo, eu sei isso aqui. Começou a entender aquele assunto. Mas aí você falou um negócio que me deu um clique assim também. Como que o menino passa a saber que ele não sabe? Nós, como educadores, que eu, pelo menos, eu te acompanho, eu sei que você não faz isso, eu priorizo e tento fazer a educação libertadora, que é mediar o conhecimento ali do menino e levar ele ali àquele clique. Como eu faço para o meu aluno sair da incompetência inconsciente? Sabe que ele não sabe. Eu acho que pela ofensa. Você provoca ele. Você ofende. Você fala, bicho, aqui, você sabe isso aqui? Não, outro dia eu fiz uma live, galera, velho, eu vou te ajudar a fazer um diagnóstico para você identificar se você sabe ou não matemática. Como é que é o diagnóstico? Tem pergunta. Qual que é a resposta? Eu não vou te dar, você se vira, eu vou te perguntar. Se você sabe responder, você sabe a parada. Todo mundo, não sei nada, nossa, sai daqui triste, que isso? Você respondendo essas perguntas, velho, então você não sabe a parada. Então eu acho que por meio da provocação, cara. Porque no meu caso, foi muito assim, cara, tipo assim, como que eu percebi que eu não sabia? Alguém me deu um negócio difícil, do ensino médio, faz esse negócio aí, velho. Aí eu vi, não sei, e esse, não sei. Eu não sabia nada. Então, tipo assim, eu acho que... Porque o que acontece? É muito fácil, velho, você chegar para um aluno e falar assim, cara, ó, semana que vem vai ter uma prova sobre, sei lá, ângulos num triângulo. Ele decora todo o livro e tal, vai e faz, e aquilo não quer dizer que ele sabe. Inclusive, eu costumo falar pra galera, isso só nem eu, o Rubem Alves, ele fala, cara, o conhecimento é o que fica depois que o esquecimento faz o seu papel. Tipo assim, você quer saber, porque é difícil a competência consciente que você falou, você saber que você sabe, porque muitas vezes você se ilude. O aluno tirou uma nota boa, tirei 9 na prova, eu sei. Cara, não necessariamente. Tem como, eu mesmo fiz isso durante boa parte do ensino médio, você mandar muito bem numa prova sem saber. Tipo, como é que eu sei então que eu só tirei essa nota porque eu decorei umas coisas ou porque, sei lá, eu me preparei específico para aquilo e de fato eu aprendi? Como é que eu diferencio? Cara, pega essa mesma prova que você fez, faz ela daqui 1 mês e meio. Quando você não tá nem aí mais pro assunto, você nem lembra mais daquilo. Se você tirar, a sua nota real é aquela, é a que você tirou depois de 1 mês e meio. Não no dia da prova que você chegou, sentou, se preparou e fez um teatro ali. Porque se daí 1 mês e meio você chegou e tirou os mesmos 9, porra, aí você aprendeu. Ah, não, mas daí 1 mês e meio eu não me preparei, se eu fizer ela eu vou tirar 1. Então se você aprendeu foi 10%, não foi 90%, você não sabe nada. Eu acho que esse é um bom jeito pra quem tá escutando a gente de começar a identificar coisas. Esquece a nota na sua prova. Pega a sua prova e faz daí 1 mês, 2, quando você não tá nem aí pro assunto, quando você não leu o livro antes, quando você não tá preparado. Se você sabe, você sabe. Você faz, você regaça. Se você não sabe, porque no Enem vai ser isso, cara. Sim. O cara vai chegar lá, velho, vai ter 45 questões de 3 anos no ensino médio, cara. Você não vai ter como preparar uma semana antes e tal. Ou você sabe ou você racha. Então, acho que esse é um bom jeito de quem tá ouvindo a gente fazer esse exercício de se autoavaliar. Acho que isso funciona muito bem. Agora, enquanto professor, eu acho que é por meio da provocação mesmo. Fazer perguntas que você sabe. E enquanto professor, a gente sabe. Cara, tem uma pergunta que se eu fizer aqui, todo mundo vai responder. Sim. Ah, é isso, porque a gente tá ali naquele... Agora, tem algumas que se eu fizer, só quem entendeu mesmo responde. Quem não entendeu fica perplexo, entra em choque. Fala, o que esse cara tá falando? Essa é a pergunta da provocação. E eu curto muito essa provocação, porque eu acho que ela, enfim, conduz o menino para esse negócio dele cair, né, de frente desse abismo, que é a pessoa ignorante. E aí ali que eu vou fazer? E aí você se vira. Aí você se vira. Aí... Tem uma técnica, quem me segue aqui já sabe dessa técnica, mas para a audiência do Universo Narrado que está chegando aqui, sejam muito bem-vindos, deixa eu apresentar essa técnica sob pressão. Eu criei um método para escancarar na cara do menino se ele sabe ou não. O que é isso? Geralmente eu pego um tema cabeludo, tema de redação, dificílimo, e aí eu falo assim, toma, vocês têm 1 hora para fazer esse texto aqui. Primeiro ponto. Eu tô tirando 960, tô tirando 1000, mas eu demoro 2 horas e meia. Já era, você não tá tirando 960. Chegar lá no dia do Enem, você vai prejudicar o resto da sua prova inteira, demorando 2 horas e meia para fazer só a sua redação. Agora eu quero ver você fazer com a mesma qualidade em 1 hora. Faz para mim. Mas eu não tô sabendo aqui um repertório específico sobre esse tema, eu tenho que pesquisar. Então você não sabe escrever sobre isso. Porque se você precisa pesquisar sobre aquele assunto, no dia do Enem você não vai poder pesquisar. Então aí eu começo a escancarar essas coisas para os meninos e eu tiro eles muito da zona de conforto. Será que você sabe mesmo? Então, por exemplo, se eu chegar aqui, é um tema que eu sempre falo, né? A importância do ar-condicionado no Brasil. Suponhamos que caia a importância do ar-condicionado no Brasil. Você conseguiria escrever sobre isso lá no dia do Enem, sem jogar no Google, na tora.
Se você conseguir, você sabe a matéria. E aí, Não, tá assistindo eu não aqui. sei então não. Caramba, vou mandar ali uma hora o ar-condicionado, velho. Ar-condicionado. E aí, assim, eu já vi, né? Não sei Mandem se nos comentários aí, galera, sua redação aí sobre Não, isso. argumentos pra esse tema e repertórios pra esse Mas a tema. galera escreve, tem isso mesmo? Os meus escrevem sobre isso. Um texto bom Bom, digno de 960 mil. da importância do ar-condicionado no Brasil. Eu quero ler isso daí, cara. Por quê? Porque eu criei uma metodologia que faz com que eles tenham repertórios e argumentos para todo o tema. E aí, assim, eu sei que às vezes tem pessoas que estão no método tradicional ainda, professores que falam assim, mas isso você não ensina o menino a escrever. Porque você está criando ali técnicas e estratégias que eu comparo com o xadrez para que ele se saia bem em todos os temas, por exemplo, né? Só que aí, o que os meus alunos fazem? Eles passam e eles voltam depois para me falar, Bela, tô no Enem, tô na faculdade já há 3 anos, eu uso as mesmas técnicas, sem nem ter que recorrer. Aquilo ficou tão sedimentado, eu aprendi tão bem aquilo, que hoje em dia eu tô fazendo estágio, tô fazendo iniciação científica, tô fazendo não sei o que, tô fazendo e eu uso as mesmas técnicas, eu uso aquela mesma linha de raciocínio que eu usava, eu me dou bem em tudo. Porque o que acontece? Você falou que não sabe xadrez, né? Mas a ideia do xadrez, você sabe? Sei. Então, o competidor, ele sempre estuda o seu adversário, né? Uhum. Você não vai para uma partida de xadrez sem estudar o seu adversário. E aí, aquele xadrez ali é de técnica. Então, cada adversário tem um tipo de estratégia. Tem um jeito de jogar futebol. O Neymar tem um jeito dele... você falou que gostava de futebol. O Neymar tem um jeito de jogar futebol. O Cristiano Ronaldo tem um jeito de jogar futebol. O Messi tem um jeito. Então, por exemplo, eu vou competir com o Messi, com o Cristiano Ronaldo. O que eu vou fazer? Eu vou na tora... Eu vou estudar o meu adversário. E no futebol, eles têm jogadas ensaiadas, não tem? Uhum. No xadrez, eles também têm jogadas ensaiadas. Por que na redação do Enem a gente não pode ter jogadas ensaiadas? Por que eu não posso estudar o meu adversário, que é o Enem? E que não muda. Todo ano é a mesma coisa. Uhum. Então, eu criei esse tipo de ensino, entendeu? E eu considero isso como uma educação libertadora. O que você acha disso? Ou você acha que... pegando aí no mito, o preconceito da galera, que isso não é ensinar, que isso é decorar um texto. Eu não sei se eu entendi muito bem. Não, porque a parada não é simples. Não. Eu não sei se eu entendi muito bem, mas assim, do que eu entendi eu achei interessante, porque o que eu saquei o que rola, né, o que eu vejo a galera criticando um pouco, que até eu critico, mas na minha área, claro, né, não na área da redação, que eu não conheço. Tipo assim, tem uma fórmula de um tipo, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo aqui, ó, olha o meu exemplo. Eu fiz Enem uma vez na minha vida, eu tirei 960 na redação. Achei uma nota boa. Muito. E eu não fazia cursinho, eu não aprendi nada de redação. Qual a estrutura de redação, eu não sei. A verdade é que eu não sei. O que eu fazia? Eu lia muito. Na época eu lia pra caramba, assim, cara. Eu lia muita literatura, eu lia muita coisa de história e tal. E aí você começa a desenvolver muita habilidade de escrita. Eu escrevia algumas coisas, falei, cara, eu sei articular uma ideia, eu sei escrever. Porque ler muito te ajuda muito também a desenvolver um senso crítico. Aí eu sei lá, a menor ideia qual era o tema de redação que eu fiz, mas, cara, como eu sabia interpretar, ter um senso crítico que rolava ali e escrever... frases, pronto, ideias... eu fazia a menor ideia, cara. Eu fiz esse Enem, meio que, vamos fazer esse negócio aí e tal. Não tava com nenhuma expectativa. E deu bom. Aí o que eu vejo? Essa minha experiência foi muito positiva. Nesse sentido aí que você falou, até libertador, eu diria. Apesar de nunca ter lido Paulo Freire e não saber exatamente qual que é o contexto que ele coloca isso. Mas eu diria que é libertador, porque, cara, ali eu me senti livre. Tipo assim, cara, eu tenho um senso crítico aqui. Eu tenho uma massa que me permite chegar, ler uma parada, escrever e fazer um negócio. Eu não precisei... É diferente, por exemplo, de quando eu tava na escola. Mais em matemática, que eu lembro, do que em português. Onde às vezes eu memorizava um tanto de fórmula... E não conseguia, às vezes, encaixar ali e tal, porque é isso, a fórmula, ela é tipo assim, cara, meu irmão, a vida real é mais complicada, cara, não existe fórmula pra ela, você vai ter que ter senso crítico, né? E ali, enfim, ali eu me senti livre naquela hora, cara, escrevi e tal, mandei bem, então isso é louco. Então acho que tudo que de algum jeito promove esse desenvolvimento do senso crítico, que eu acho que é o que liberta o aluno, eu acho que é bom. Mas o que eu acho que existe de crítica, agora voltando aí que eu dei uma viajada, no negócio da redação, o que existe de crítica, e aí eu não sou muito da área, mas me parece uma crítica razoável, é essa questão da redação pronta. Tipo assim, cara, existe essa fórmula. Esse é o mito. Porque eu acho que é igual existe na matemática, isso existe mesmo. Tem a fórmula aqui e tal, a professor canta a música e tal, faz uma dança e você decora a fórmula, mas você não sabe nada, cara. Você continua sendo um ignorante e pior, o inconsciente. Sim. Porque você acha que você sabe, porque você memorizou umas coisas. Então isso eu acho muito ruim. Agora, sei lá, qualquer técnica que promova o senso crítico e essa libertação, eu acho boa demais. E tem técnicas pra isso, mesmo do jeito que tem na redação, tem na física, cara. Porque você foi uma pessoa que é a exceção, que já gostava de ler,
que já tinha essa massa, que já tinha esse senso crítico. Então você chegou lá e você desembolou. E o menino que não aprendeu a ler direito, que não aprendeu a interpretar direito, que veio daquele sistema tradicional que a gente começou a falar lá atrás, que não sabe nem parágrafo. Então, o mito realmente que existe, que inclusive não é um modelo holístico, por exemplo, que é o modelo plagiado, ou esses outros modelos que existem por aí, que eu sei que eles são, assim, um texto pronto, você dá para o menino decora e ele reproduz. E deve funcionar isso. Eu acho que deve funcionar, não? Do mesmo jeito que quando Porque você memoriza umas coisas com uma o corretor do Enem vê. Mas ele tira ponto por isso? Tira. Porque é um modelo pronto. É mesmo. A diferença é que a prova de exatas é fechada. Se fosse aberta Pode ser. e o menino não conseguisse Isso. desembolar as fórmulas, Pode ele ser. ia errar. Isso. Não, Ele tem que é. provar que ele sabe. Pode ser. Agora, em redação, ele tem que provar de Isso, alguma forma que isso. ele sabe. Então, quando você pega um modelo desses totalmente prontos, fica muito visível que o menino pegou um negócio e só reproduziu. A argumentação ela fica rasa ali. Ela não teve argumentação. Só que quando você, por exemplo, né, o que eu fiz? Eu criei um esqueleto, um exoesqueleto, como se fosse o do Homem de Ferro. E aí esse esqueleto, ele se adapta ao menino. Então são 7 opções e o menino mexe naquelas opções, naquelas engrenagens da forma que ele gosta. Então o texto é dele, é pra ele, entendeu? É como se fosse assim, por meio de uma análise combinatória. Como se você estivesse dando ferramentas pra ele. Isso, é isso. Então não é um texto 100% pronto. E aí eu falo com os meninos, não é moleza. Não acha que você vai chegar aqui comigo, você vai decorar 30 linhas, você vai reproduzir, vai dar certo. Não é isso. Esse é o mito que existe por aí. Comigo, você vai aprender esse esqueleto, você vai preencher esse esqueleto com as ferramentas que eu tô te dando, com as ideias, e você também vai conseguir construir essas suas ideias. Eu vou te dar como se fosse um pontapé. Eu te mostrei primeiro que você não sabe, que é o meu papel. Depois eu te ajudei a entender, e agora você sabe, você vai voar sozinho. Entendi. Entendeu? Não, eu acho que eu entendi, né? Eu acho que eu entendi. A ideia é essa. Entendeu? Entendi. Legal, cara. Agora, eu acho que o que rola é o seguinte, assim, a gente tá falando de um contexto... Eu não sei por que comecei a falar isso não, porque tava num contexto aí dentro eu também não sei não. Mas eu acho que assim, a gente tá falando de um contexto muito específico, de que é um estudante que está se preparando para uma prova também ultra específica, que é a prova do Enem. E o que você acha dessa prova do Enem? Eu ia chegar lá. Eu ia chegar lá que, tipo assim, o que eu penso? Eu acho que uma coisa é você ensinar a pessoa, sei lá, a ler, escrever e tal, ter um senso crítico, uma capacidade de redigir e expressar em palavras ideias e argumentos. Isso é uma coisa. Preparar a pessoa para fazer uma redação para o Enem é uma outra coisa. E o que rola, eu acho isso ruim até, é tipo na escola. Cara, aprender uma coisa, tirar uma nota boa é outra. Não necessariamente existe uma relação de correlação direta nessas coisas. Quer dizer, se você aprendeu bem, você vai arregaçar na prova. Mas se você mandou bem na prova, não quer dizer que você aprendeu. E eu acho que existe uma, não sei, eu tenho a impressão de que existe uma coisa parecida com a redação do Enem, que é o seguinte, cara, se você souber, um cara que tem a mãe, que lê pra caramba, que sabe interpretar, que sabe escrever, ele faz a redação do Enem, ele faz a redação do concurso da Polícia Federal, que é um outro formato, ele faz qualquer redação. Ele precisa ter só um briefing ali. Essa redação é assim, essa aqui é assim, cuidado, só que os formatos são diferentes, mas se você sabe, você sabe. Eu sei só fazer redação do Enem, porque, não, bicho, você sabe escrever, você sabe escrever. E a impressão que eu tenho é que, na maior parte das vezes, eu não sei, por isso que eu te perguntei, o formato, eu desconfiei, né? O formato de receita de redação deve funcionar, cara. Porque assim, se você, a redação é assim, tem essa aqui é a prova. Pô, se funcionou na vida escolar inteira do cara, memorizar uma receita pra fazer um negócio, muitas vezes funciona no Enem. Não funciona em tudo, no escopo inteiro. Cara, você não tem como memorizar 3 anos de conteúdo, de 8 matérias diferentes e tal, mas algumas coisas continuam funcionando. Ou seja, as mesmas falhas que existem no método de ensino, que é o cara mesmo sem dominar, conseguir avançar, elas acontecem no vestibular também. Tipo assim... Se o Enem ele quisesse criatividade, ele ia ser a Unicamp. Que redação todo Unicamp ano cobra uma redação diferente. É. Você tem, por exemplo, um abaixo-assinado. Faça um abaixo-assinado sobre tal. Faça um post no Facebook sobre o textão no Facebook todo mundo sabe, né? Textão, se bem que passou a época já do textão, né? A galera já não sabe. E eles têm esses gêneros totalmente diferentes. Legal. E você nunca sabe qual vai ser. Nunca sabe. Isso é bom, hein? E eles colocam na cartilha. Por que a gente faz isso? Com o intuito de cobrar a criatividade do aluno. Para desengessar o sistema de ensino.
Pô, O legal, Enem não hein? tá a fim de desengessar o sistema do ensino. Mas era aí que eu ia chegar. Eu ia falar o seguinte: o negócio do engessado, que eu não sei se eu entendi tão bem assim o que você quis dizer, mas assim, não tô nem defendendo o modelo engessado de redação da Receita, porque eu não acho que ele é libertador. Eu também não. Mas eu acho que provavelmente ele deve funcionar. Entendeu? Ele não funciona. O que acontece? Com a nova banca que a gente tem de correção, os professores os corretores do Enem, eles estão pegando isso. Então eu tenho alunos voltando para mim falando assim, Bela, eu utilizei um modelo tal que eu peguei na internet, decorei ele e tirei 600, tirei 300. O que aconteceu? E aí eu vou ler o texto, a argumentação é rasa, ela não é sobre alguma coisa ali, ela é um trem neutro, que não encaixa para aquele tema ali. Entendi. Entendeu? Então... Mas então durante algum tempo isso funcionou? Funcionou, talvez, porque a galera foi tirando notas boas. E aí o sistema de correção viu. Entendi. Falou, pera, os meninos estão reproduzindo um textão pronto. Aham. Isso daqui não tá falando de nada. Quando você lê e o negócio não fala de nada, você lê aquilo dali e você fala assim, o que é isso aqui que eu li? Aham. Entendeu? E aí não cola. Entendi. Então, assim, a ideia é ter o senso crítico preencher. E aí, pensando na questão do Enem, né? Voltando nisso que você falou do estilo de prova do Enem. Eu entendo a função social da prova do Enem. Tem uma função social aí que é democratizar o ensino, no sentido de jogar para o SISU, e você pode jogar a nota para o Brasil inteiro. Mas eu não gosto do estilo de prova. Você gosta? Não gosto não, eu detesto o Enem. Mas eu acho que assim, ele tem essa função, mas enquanto prova ele é muito ruim mesmo, porque eu acho que ele facilita o oposto do que a gente está chamando aqui dessa... como é que era a palavra? Liberdade, né? Libertação. É a bancária, a educação bancária. Porque, tipo assim, cara, como ele é muito, de um jeito muito específico ali, a própria redação, ela tem um formato muito padronizado, é muito fácil o estudante só se preparar para uma prova do que, de fato, aprender. Tipo assim, são coisas muito diferentes, chegar e falar, que é o que eu acho que rola no cursinho. O cursinho não é sobre educação, é sobre aprovação, preparação. Ele está sendo preparado para uma prova muito específica daquele jeito, e você pode se preparar até bem para aquela prova, sem de fato ter construído muito conhecimento em cima daquilo. Só saca na prova assim, vai cair assado e tal, e o moleque entendeu O que muito é fora bem. da curva, ele passa mesmo. O que eu acho que o que rola é o seguinte, por exemplo, tem gente que me pergunta assim, cara, por exemplo, nosso curso de física lá, o seu curso serve para a FUVEST? O seu curso serve para o Enem, para o Unicamp? Eu falo, bicho, o curso é para você aprender física, cara. E se você aprender... Aí a gente tem aluno que, cara, que gabaritou o Enem, a FUVEST, a Unicamp, qualquer parada, se você aprendeu física, o argumento que ele falou, se você sabe, você regaça qualquer coisa, velho. Agora, se você só se preparou para uma prova específica, você só faz aquela prova. Não, eu sei fazer só a redação do Enem, porque eu entendi, tem isso, aquilo... Então, você não aprendeu a escrever. O gênero dissertativo e argumentativo. Exato. Eu não sei fazer uma carta, eu não sei fazer um artigo de opinião. Você não sabe escrever, você sabe fazer redação do Enem, cara. Sim. Se você quer, mas eu quero passar no Enem, então, não, beleza, cara, Tudo vai lá, bem, você serve, passa. Você passa. Mas você não teve a consciência ainda, talvez, aí é o papo lá da Do estudo. Não, tipo assim, você não conseguiu se situar, tipo assim, cara, existe saber escrever, existe saber escrever uma redação boa pro Enem. O que eu sei fazer é isso aqui. Eu acho que o cara não tem essa consciência. E eu acho que talvez lá dentro, é aquele papo que eu te falei, tipo assim, do edifício ruir, talvez vai ser dentro da faculdade, que o cara entra e fala, nossa, cara, eu entrei aqui dentro, mas tem um tanto de lacuna lá atrás que agora vai me custar muito caro. Aí eu não sei nem escrever direito isso. Ou no meu caso, no nosso caso, da matemática, que rola muito. O cara, nossa, eu não consigo o cálculo, eu não passo. Eu tomei 3 pau em cálculo, por quê? Cara, vai lá atrás, cara, esquece o cálculo, tá estudando há 3 anos, 3 semestres e nunca passa, porque tá lá atrás. Mas o mesmo sistema que tem as fases que possibilitou o cara se formar no ensino médio com várias lacunas, possibilita também ele entrar na faculdade com várias lacunas, seja em português ou em matemática. E foi por rola. isso, agora que eu lembrei, por que eu comecei a falar disso? Ah. Porque eu tava falando, nossa, por isso. O quê? Do motivo pelo qual, lá na frente, desse mito, né, de só decorar e só reproduzir, só memorizar aquilo, quando os meus alunos, eles passam no Enem, né, eles lá na frente... falam que é o que você estava falando. Eles aprenderam de verdade, Isso. entendeu? Eles então, usam assim, aquilo pro restante da jornada. Porque eu não ensinei só aquele texto pro Enem, eu ensinei a escrever. Construir um texto. A desculpa... Ele falou, né? Como que é a frase? Não sei qual frase. Nós falamos O várias. aprendizado... É o que fica depois que o esquecimento faz seu papel. Isso, foi por isso que eu falei. E assim, eu passo por esses mitos, enfrento esses mitos, né? Não ligo, não me atingem. Não, mas Porque eles falam isso comigo, os meninos Sim, falam assim, eu isso é aprendi bom. de verdade. Mas o que eu perguntei lá. Mais formal tem também. Quê? O
O Enem cobra uma escrita formal, então ele acaba conseguindo adaptar para outros gêneros. O menino que aprende é isso. Os meus alunos, eles fazem redação, por exemplo, carta, artigo de opinião, etc., com a ideia do mesmo modelo. Porque eles aprenderam efetivamente a escrever aquele negócio. Sim. Então, ele é adaptável. É o exoesqueleto aí do Homem de Ferro. do Homem de Ferro. Sim. Não, mas só um comentário aqui pra não perder o fio da meada. O negócio é o seguinte. Por que eu tava perguntando assim, mas a receita, o modelo pronto, ele deve funcionar. Não é que eu tô defendendo isso, não. Sim. É porque, tipo assim, do mesmo jeito que a escola possibilita o cara se formar no ensino médio e ter lá o diploma sem ter aprendido várias coisas direito, eu sei que é perfeitamente possível o cara ingressar numa universidade, até federal, sem ter aprendido várias coisas direito. E do mesmo jeito que eu sei que passou por essa jornada, é possível o cara se formar num curso superior com essas mesmas várias lacunas e a maioria às vezes nem se dá conta. Então, tipo assim, essa é a parada da como é que é? Consciência... Incompetência inconsciente. Incompetência inconsciente. É tipo assim, cara, você vai se formando. E, cara, você sabe, você fez faculdade, tem diversas pessoas, às vezes, que se graduou ali com você e que são incompetentes e inconscientes em várias coisas. Sim. Dentro da própria área ali. Porque, cara, é isso. Do mesmo jeito que você se forma no ensino médio sem saber as coisas básicas, também entra na faculdade e você pode se formar sem saber várias coisas, né? Então, assim, eu acho que é perfeitamente possível, apesar de que eu acho que isso é ruim, o aluno entrar numa universidade, passar por um processo tipo um Enem, e ainda assim não ter aprendido direito as coisas, não ter tido uma educação boa, apesar de ter um grau de escolarização alto. Isso é terrível. E assim, se pensar a nível país, né? Que tem vários... Desculpa, não, é só voltar. Por que eu falei isso aqui? Por conta do negócio do Enem. Por que a prova do Enem é ruim? Porque eu acho que ela dá mais espaço para que isso seja possível. Uma prova tipo igual você falou, por exemplo, da Unicamp, que eu nem conhecia. Mas isso aí, cada dia é um texto diferente, cada ano é um texto diferente. Pô, isso aí já blinda melhor assim, meu irmão. Aqui você tem que saber. Porque se você só decorou um tipo específico, ou você só aprendeu um tipo muito específico ali, eu sei fazer só esse texto. Nem é todo você não mundo sabe que faz escrever. a Unicamp. Já é um estilo de prova que exige mais inteligência, exige a articulação do cara. E tem vários outros tipos de prova que exigem muito mais a inteligência da pessoa e testam melhor o aprendizado. E não o fato do cara se preparou para aquele modelo específico. Como o Enem é uma prova extremamente específica e que é a mesma todo ano, como você falou, a redação é a mesma todo ano, é que mesmo jeito todo mundo já sabe. Mesma coisa. Muda só o tempo. Então, aquilo ali dá muito mais margem pro cara passar por aquilo e continuar ignorante, inconsciente do processo. Esse é um dos motivos pelos quais eu não Eu também não gosto do Enem por causa disso, e eu falo com os meninos, eu falo assim, gente, é inegável que eu te faço passar. Se você estudar comigo e fizer a redação, você vai tirar 1000 e o 1000 na redação vai te jogar lá dentro da faculdade? Provavelmente. Você tem grandes chances, você não pode só afundar, né, em física e matemática, por exemplo, mas você, com certeza. Agora, o problema é que muitos se formam realmente sem saber nada na faculdade. E a gente tem um tanto de analfabeto funcional na sociedade. Um tanto. Eu não sei se você sabe, mas uma das opções do curso de letras é revisor. O professor ele pode revisar textos, por exemplo, artigo de opinião. Aí o menino vai formar na faculdade, aí ele contrata um revisor para revisar aquele texto que ele fez, né, para formar. Tipo, ele escreve um o TCC. E ele pode contratar um professor para revisar ali. O texto dele vai ser escrito, é legal. Eu vou falar com vocês. Eu já peguei, quando eu estava na faculdade, um texto de TCC para eu revisar. Nunca mais. Porque a pessoa estava se formando em publicidade e propaganda. E eu não conseguia entender o que ela tinha escrito. Não dava. Ela não tinha uma linha de raciocínio. Ela escrevia um tanto de emaranhado de palavras, umas coisas soltas, desconexas. E eu falei, meu Deus do céu, eu estava cobrando muito barato para fazer aquilo. Porque eu falei, eu vou ter que refazer o negócio todo. Ou seja, eu vou ter que estudar sobre esse assunto para eu tentar entender o que ela quis dizer. E aí eu mandava áudio pra menina e falava assim, aqui, o que você quis dizer nesse parágrafo? Ela não sabia nem falar no áudio direito. Eu falei, como é que você tá se formando em publicidade e propaganda? Tipo assim, é um negócio que precisa de tutano pra você fazer a propaganda. Escrita, Mas... E é extremamente preocupante, assim, a gente ter uma leva de analfabetos funcionais, tanto em língua portuguesa, quanto... Tem um nome que eu esqueci agora, que é um analfabeto funcional, tipo um dislexo em matemática. Você já viu esse termo?
Um termo específico pra isso, não. Tem descalculia. Descalculia? O que A seria pessoa não descalculia? sabe, ela não tem conhecimento ali, ela tem, é como se fosse um pavor. Aqueles números, eles se embaralham ali para aquela pessoa e tem muita gente que é assim, né? Mas aí é como se Mas é por fosse conta, tipo, um TDAH? diagnóstico, é tipo uma dislexia, um diagnóstico mesmo. É uma dislexia pra... Entendi. A pessoa tem uma dificuldade a Mas mais... o troco do pão é o quê? Pois é. O quê? O troco do pão. Vou te dar 15 centavos aqui para facilitar o troco. Eu acho que é um analfabetismo funcional em matemática mesmo. Eu não sei se tem um outro termo pra isso, mas é isso, analfabetismo funcional. Você não tá alfabetizado na parada, você não consegue mexer com os números e articular qualquer conta lembrei. simples. E aí, pensando isso no macro, né? No plano macro pro país, isso também é terrível. Porque aí a gente tem pessoas que, o termo é pesado que eu vou falar, mas é verdade, desqualificadas no mercado de trabalho. São pessoas que não conseguem sair ali daquele mar de analfabetos funcionais. Então, a mão de obra do país fica desqualificada. Fica, velho, porque um cara que tá formado, você vai contratar alguém pra alguma coisa, pra fazer algum trabalho. Se o cara sabe escrever, você já acha o cara foda. Porque esse cara sabe escrever, velho. Ele não erra Porque isso vírgula. já é uma qualidade que poucas pessoas têm. Não interessa, o cara é formado, não interessa, esse cara sabe escrever, cara. Isso aqui já é bom, já é um diferencial enorme. Você saber escrever é um grande diferencial do mercado de trabalho. De quem tem ensino superior. É bizarro, né? Às vezes fica assim, mas eu não tô nem aí pra aprender, eu quero decorar todas as fórmulas, eu quero pegar o plágio do Enem, eu não tô nem aí. O problema é que o custo vai ser muito alto. Vai. Mas quando Vai ser você... muito alto. É difícil ter Não essa só eu acho que consciência. vai demorar mais pra passar, como Demora. ele vai, tipo, a tendência dele ser, tipo, ir muito mal nas outras coisas que ele Da passa. vida dele. Na vida dele Eu acho que às vezes ele dá pra ele passar com isso, é o que a gente falou. É meio que um atalho. É tipo assim, pô, você tem uma forma, uma receita pronta, um jeito mais ali que dá pra ir, vambora que é melhor. E cara, eu acho que dá pra você ir assim, sim. Dependendo do curso, da concorrência, fica mais difícil. Mas é aquilo que a gente discutiu. O Enem, o formato de prova, ele tem algumas falhas que possibilitam o ingresso do cara desse jeito. E dá pro cara entrar mesmo. Só que é isso, uma hora você vai pagar o preço. Pode ser lá na faculdade, ou quando você se formar, uma hora você vai pagar o preço. Uma hora paga, não tem jeito. É. E é aquilo, né, assim, eu odeio o português, eu odeio a gramática. Cara, mas é a sua língua, né? E se você domina bem a língua portuguesa, se você sabe se portar, se você sabe conversar, dialogar, formar uma linha de raciocínio ali, você destaca em qualquer lugar que você tiver. Você, inclusive... E são as habilidades fundamentais que tem que ter, cara. O português, um mínimo de matemática, assim, pra você se comunicar e... Você evita até manipulação. Sofreu uma manipulação política, econômica, você não cai Num golpe fake de zap. news. Um golpe de zap. Nossa, como ganhar 6 mil reais num clique. Você vai lá. Não, qual que é o golpe de zap? Como ganhar 6 mil reais aqui escrito errado? Você fala, velho, é golpe. Ninguém vai pagar 6 mil reais escrevendo errado. Você já lê ali no português, cara. Você identifica, não, porra, essa vírgula aqui, cara, não tem 6 mil ali, não. Sujeito de Eu vou predicado. tomar pra dentro. Eu vou tomar. E aí, tipo assim, mas olha que louco, o que eu penso? Por exemplo, inglês. Aí é uma viagem que eu tenho. Por que a galera faz muito cursinho de inglês fora e tal, e é um mercado muito grande até? Porque a galera reconhece que o inglês é muito importante, e de fato é, e reconhece que a escola falha em ensinar o inglês. Porque tem inglês na escola. Pô, eu estudei em escola particular, eu dei aula em escola particular a vida inteira, e todos os alunos, ou a maior parte deles, faziam cursinho de inglês separado. Tipo, qual que eu acho que é a lógica, né, do pai? Tipo, cara, eu reconheço que isso aqui é importante, eu reconheço que a escola não se presta tanto a ensinar isso aqui pro menino, então eu vou pagar porque o menino tem que saber inglês. Beleza, massa, eu concordo com o raciocínio até aí. Agora, cara, e o português? Que é meio que a mesma... E a matemática? Bizarro. Cara, eu acho que o português e a matemática tinha que ter cursinho disso, cursinho de português, igual tem de inglês. Sim. E na verdade tinha que ser maior o mercado. Porque essas habilidades pra gente que é brasileiro, o português, a articulação das ideias, a interpretação, a fala, o senso crítico e esse mínimo de matemática, é a base, é tão importante quanto o inglês. Você se destaca no mercado. Se não mais, se você for ficar só no Brasil aqui, né? Claro que o inglês é fundamental também. Mas tipo assim, cara, pô, se a escola, se a gente entende que isso é importante e a gente paga por fora isso, porque a escola não se presta a ensinar, cara, quem te falou que nós não aprendemos matemática na escola? Vai olhar os índices aí, saca? Vai ver o que seu filho lê. Se o seu filho lê, se o seu filho sabe escrever, né? É bizarro, só que não é valorizado. Eu acho que é um negócio que, assim, não sei, assim, talvez o ensino seria melhor se houvesse esse outro mercado por fora, se a gente reconhecesse que, cara, pô, é verdade, a escola não tá se prestando a educar e ensinar o menino, a formar um pensador nessa área aqui, de fato não tá, né, os índices mostram isso. Mas não é tão, sei lá, né, cultural, né, ou comum a busca desse conhecimento por fora. Do inglês é bem comum, tipo assim, todo mundo entende que não, o inglês da escola, sei lá, o que a galera pensa, né, tipo assim, acho que meu filho não vai aprender inglês na escola e paga o cursinho. Não sei, eu acho que o mercado de cursinho existe muito, porque de algum jeito a escola deve ter falhado no ensino da parada. E não são todas as escolas que oferecem também, né?
E às vezes os pais, eles também acham, realmente, veem a importância disso. Então agora, eu recebi algumas perguntas lá no Instagram, na caixinha que eu abri, e são algumas perguntas aqui que eu julgo mais interessantes para você responder. Beleza. Tem uma aqui, ó, que eu acho que você já consegue responder em 2. Ó, a primeira pergunta é: como aumentar os acertos? E eu acho que já dá para você juntar em corrigir as questões vendo a resolução. Essa daí eu também já sei a resposta. Ou voltando na teoria e tentando de novo. Pô, legal, hein? Eu acho que depende muito, assim. Eu acho que a parada de você voltar... Assim, o que eu acho, né? O fato de você reconhecer que errou e insistir um pouco ali, dar uma martelada, peraí, como é que é? Eu acho que ele ajuda muito no processo de aprendizagem, né, velho? A gente fala muito isso e tal, é até meio clichê, mas é verdade, cara. Você vai aprendendo com o erro. Então, se você erra e quebra um pouco a cabeça e tenta entender, acho que tem um processo bom ali de você evoluir com aquilo. Mas eu acho também muito positivo, principalmente na minha área, matemática, física, o aluno vê resolução, porque às vezes ele fica dando muito murro em ponta de faca e realmente ele não vai conseguir fazer aquilo sozinho. Então, ver uma resolução e sacar o raciocínio todo ali exposto, que faltou ele ter ali sozinho, pode ser muito bom. Mas ele vê uma resolução, então, tipo assim, não de um jeito passivo, mas como se ele estivesse vendo uma aula mesmo, para entender o detalhe do raciocínio. Então, termina a resolução, certifica de que ele consegue chegar e fazer por conta própria e expor aquele raciocínio. Eu acho que pode ser muito positivo. Eu digo isso pela minha experiência, quando eu estava estudando para vestibular e tal, em matemática e física eu travava muito. Tinha uns exercícios que eu não consigo avançar e sair dessa conta e ver a resolução exposta ali, esmiuçando, era isso aqui e tal. Não, me ajudou demais. Eu vi muita resolução, isso me fez muito bem. E isso ajuda a aumentar o acerto, que é a primeira parte da pergunta da Sem pessoa, dúvida. como aumentar os acertos. 2 em 1 aí. Né? É. Aí a outra pessoa perguntou: como estudar física de maneira estratégica? Mas eu acho que você já consegue emendar na próxima pergunta, que é: nessa reta final, revisar teoria de exatas ou fazer o máximo de questões? Porque aí também você já joga pra como estudar física de maneira mais estratégica, né? Cara, eu acho que assim, esse tipo de matéria, matemática, física, eu acho que revisar em cima de questões é muito bom. Pra quem fez um estudo bem feito, né? Tipo assim, mas aí o aluno tem que ter essa maturidade, sacar, cara, eu estudei bem, tem um fundamento bom da teoria, então, cara, vai fazer muita questão. Tô errando muito daqui, então deixa eu voltar na teoria aqui agora. Mas assim, cair já no mar de questão, porque parte do pressuposto que quando o aluno fala revisar, ele estudou bem a coisa. Mas a gente sabe que nem sempre é assim, né? O aluno não vou revisar em cima de questão. Cara, você estudou a parada? Vai ver, o cara nem estudou direito. Então, assim, você fez um estudo bem fundamentado, acho que a revisão em cima de exercício é muito bom. E aí o aluno volta um pouco na teoria, de acordo com o que ele tá errando mais ali e tal. Eu acho que vale a pena. Mas é isso, cara. Você estudou direito a parada. A gente sabe que tem uns alunos que não migué, né? E estudar a física de maneira estratégica. Você passou a estratégia da matemática. E a física de maneira estratégica. Cara, eu acho que estudar física de maneira estratégica... Eu acho que o estratégica que ela quis dizer que é pra passar. Pra passar? Deve ser, né? Porque o estratégica... Não, mas o que eu ia falar é que de qualquer forma, eu acho que estudar física de um jeito estratégico já renderia por si só um podcast, não sei. Parte 2, hein? Acho que essa ia render muito. Se a galera gostar, quem sabe? Então tá. Ó, pode ser? já deixou aí o... Essa aí rende, essa rende. Se quiserem essa resposta, ele tem que vir aqui de novo. Comenta aí então. Pô, beleza, eu abri aqui também uma caixinha no meu Instagram pessoal, vai perguntar coisas sobre redação, e teve uma que eu achei interessante aqui, que era o seguinte, sobre estudar por livros. Um aluno falando que tem dificuldade de ler muito e tal, sei lá, acho que é uma ideia tipo assim, cara, igual eu comentei aqui, né? Se eu ler muito, eu já mando bem na redação, uma coisa do tipo. O que você acha? Denso, hein? É longo, e eu acho que se bombar também rola um episódio 2, né? Rola uma conversa só sobre isso? Rende? Só sobre isso. Porque é interessante. Dá pra construir uma linha de raciocínio aí de... E aí, esse tipo de pessoa, eu não sei se você sabe, mas é o tipo 2. E aí, pra eu explicar o que é o tipo 1 e o tipo 2 e dissertar sobre isso, já é mais longo. Vamos ver, se render a gente troca essa ideia, né? Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado. Massa, curti, valeu demais pelo convite. Senhora Narrado, gostou também? Gostei. Achei que ficaram abertos vários pontos que precisam ser fechados no Lapsos episódio 2, aí, né? loops, E você colocou o capacete, a ceitulha aí? Nossa, deu bom demais. Valeu, gente. Muito obrigada. Eu agradeço. E é isso.